começou a gravar. Bom, gente, boa noite a todas. Tudo bem com vocês? Feliz Páscoa para todo mundo que tá aqui. Nossa, é muito bom comemorar a Páscoa, né? Feliz Páscoa. Depois vocês escrevam aí no chat, que hoje eu fiquei pensando que eu queria muito saber de onde que vocês são, assim, cidade, de onde vocês estão, onde que vocês estão assistindo, de onde vocês estão assistindo. São Paulo, capital. Oi, Bruna. A Bruna eu sei que é da São Paulo, capital. Campo Grande, Caruaru, gente, que legal. Goiânia. Buenos Aires. Nossa, tô chique. Orlando, gente, tô muito chique. Que legal. Curitiba tem meu coração. Morei lá. Massachusetts. Que horas são em Massachusetts, viu, Slaine? Que legal. Ai, gente, hoje a aula tá muito especial, assim, porque eu me emociono, assim, quando eu falo sobre esse tema. Ah, você é de Pernambuco, mas tá em Buenos Aires. Que legal. Que bom que você tá assistindo daí. Muito bom. Montes Claros. Hoje eu soube que o Dr. Saulo Barbosa voltou para Montes Claros, né? Parece que ele é de lá. Ele é muito... Nossa, um profissional muito bom. Bom, vamos começando o assunto, então. Eu vou salvar no Zoom só por garantia. Se der algum problema na imagem ou no áudio, vocês escrevem aqui também, tá bom? Bom, então vamos começar o tema de hoje. Hoje eu decidi falar para vocês sobre esperar no Senhor. Toda a Páscoa é uma verdadeira lição de esperança. E é isso que eu queria contar para vocês hoje. Pensando, né, nesse tempo pascal, a gente está dentro da oitava da Páscoa. Então são 8 dias, né, logo depois da festa da Páscoa, que a igreja é como se perpetuasse a festa da Páscoa. Então, como se o domingo durasse 8 dias. Por quê? Pela profundidade do milagre da ressurreição. Então, quem está indo à missa esses dias, né, esses dias da semana, vão ler leituras muito semelhantes, que contam dos mesmos fatos, que se referem ao mesmo dia, que é o domingo da Páscoa. E aí, o que eu queria contar para vocês, falar que a gente meditasse aqui hoje. A Páscoa, olha que interessante, o período pascal é um período de 50 dias, né? Algumas de vocês já devem saber isso. E aí, por que são 50 dias? Porque Deus quis que o período da Páscoa fosse maior que o período da Quaresma. Deus quis que a igreja inteira se alegrasse por 50 dias. Então, se durante a Quaresma, né, foi um momento de penitência, de recolhimento, né, foi um momento de abnegações, foi um momento de tristeza, porque a gente estava acompanhando Jesus na cruz, né, a gente estava sofrendo junto com Ele. Agora a igreja nos convida a nos alegrar junto com Ele. Então, no que consiste, né, a verdadeira alegria da Páscoa? A verdadeira alegria da Páscoa é saber que Jesus vive. Né? Então, pensar, né, não sei quem aqui assistiu, né, a Paixão de Cristo nessa Páscoa, ou já assistiu em algum momento, que ilustra bem, né, o sofrimento de Jesus. Eu acho que Mel Gibson foi muito fiel, né, a tudo que Jesus sofreu, todas as penas. E Cristo, eu falei isso um pouco na aula do simbolismo da cruz, né, Cristo, ele sofre uma pena que ele sente o buraco da alma do homem quando está sem Deus. Então, que é a maior das dores, né, que um ser humano pode sentir. E essa dor, ele sente naquele momento final da cruz, que ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? Então, pelas escrituras, né, pela tradição, ficou muito marcado isso, que as últimas palavras, a gente sabe, né, que as últimas palavras de alguém, né, antes da morte são as mais emblemáticas, né, é um momento que ela deixa um último testamento. E Jesus disse, né, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele sente esse buraco. Então, olha só que interessante, o momento da morte é um momento de agonia, até para Deus, né, até para Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele era perfeito Deus e perfeito homem. Isso significa que o corpo de Cristo e a alma de Cristo era como a nossa, no sentido de que era humana.
a nossa alma e o nosso corpo, eles nunca se separaram, né? Concordam? Então a gente, no momento da nossa concepção, né? No momento em que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, o nosso corpo, Deus coloca a alma na concepção, né? Isso a gente sabe, isso a gente sabe. E aí, então, a partir desse momento, corpo e alma são inseparáveis, né? São uma só coisa, né? São Tomás fala muito sobre isso, que a unidade do homem é tanto a alma quanto o corpo. Então, no momento da nossa morte, que vai haver essa separação da alma e do corpo, existe uma agonia, porque o natural é que a alma e o corpo estejam juntas. E é essa agonia, né, quando Cristo exclama na cruz esse momento de agonia, é porque ele sofre também, ele padece dessa mesma agonia que o ser humano padece na hora da morte. E aí ele sente esse buraco, né? Ele participa desse sofrimento da humanidade, que é sentir que Deus não está mais com ele, né? Que é um momento que ele, digamos que tudo está consumado, certo? E aí, olha que bonito, né? Ao longo do caminho da cruz, Jesus repete muitas vezes: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Ou seja, ele demonstra uma profunda misericórdia. E aí, parece que quanto mais ele sofre, né? Parece que quanto mais os soldados são vis com ele, tem ira, né? Parece que é uma revolta mesmo. Você enxerga o próprio demônio, parece, nesses soldados, da forma como eles tratam o corpo de Cristo, né? Nesse momento parece que ele é mais ultrajado, é o momento que ele mais pede a misericórdia de Deus, né, para com essas pessoas. E aí, enfim, a gente tem esse momento, né, da morte na cruz. E pensando assim, né, olhando para essa cena, pensando que a gente é um personagem ali que estava vendo Jesus na cruz, o que aconteceu com o coração dessas pessoas depois que ele morreu? A terra tremeu, né? A terra entrou em trevas, né? Houve um estrondo no céu e algumas pessoas creram. Nesse momento, algumas pessoas creram. E aí, quando um soldado passa a lança no lado, né, aqui na costela de Jesus, e jorra água, algumas pessoas se ajoelham, algumas pessoas acreditam que ele era o Filho de Deus, né? Parece que cai a ficha, mas outras não. E aí que eu quero entrar. Então, outras estavam esperando outro desfecho para aquela história. Então, Jesus foi tirado da cruz, né? Foi colocado no colo de Nossa Senhora. Depois ele foi levado ao sepulcro. A pedra foi fechada. E aí, de sexta até domingo, foram 3 dias em que, digamos, o mundo ficou sem Deus. Parece que ficou sem Deus mesmo, né? Deus estava morto. E aí, na manhã do domingo, o que acontece na manhã do domingo? E aí que a gente entra no nosso tema, né? A manhã do domingo é uma manhã de festa, mas nem todos souberam isso da mesma forma, nem todos receberam a notícia da mesma forma. Então, como que a gente pode aprender, né, pelas Escrituras, quais lições a gente pode aprender sobre esperar no Senhor? O que seria esperar no Senhor? Então, veja, a gente tem, em primeiro lugar, né, que eu acho que é muito proveitoso para aqui, porque vocês são a maioria, né, acho que todo mundo aqui é mulher. Então, nós temos uma figura a quem nos espelhar, né, que é Maria Madalena. E eu queria, toda vez, juro, eu não sei o que tem em mim, que eu tenho uma grande admiração, assim, pela figura de Maria Madalena nesse momento. E muitas vezes, eu releio e vou procurar comentários dos padres, comentários dos santos sobre Maria Madalena, porque eu acho muito rico, e cada vez que eu estudo, eu vejo mais profundidade. Então, olha só que interessante. Maria Madalena, eu vou falar aqui sobre esses aspectos que a tornam uma referência de esperança para nós, tá? Então, para a vida de cada uma de vocês. E o que seria? Eu vou dar um exemplo de Maria Madalena, que seria um exemplo de esperança, né? Esperar bem no Senhor. E eu vou dar um outro exemplo de uma esperança que não estava no lugar certo, que daqui a pouco eu vou falar. Então, vamos lá. Na manhã de domingo, Maria Madalena queria embalsamar o corpo de Jesus, queria cuidar do corpo de Jesus. E aí, pela segunda vez, ela chega no sepulcro, ela vai no sepulcro. E, de repente,
ela toma um susto, né? Ela toma um grande susto. E aí ela vê que a pedra tinha sido removida. E ela se espanta com aquilo, porque o que ela quer? Qual é a sede de Maria Madalena? A sede dela é estar junto de Jesus. Então, se ela estando do lado de fora do sepulcro, ela via aquela pedra, ela sabia que Jesus estava lá. Da mesma forma como às vezes a gente vai num cemitério, né? A gente quer lembrar, avivar a lembrança daquela pessoa que faleceu, a gente sabe que de alguma forma, alguma parte dela está lá. E isso acalma a gente de uma certa forma. A gente sente, pelo menos, que está participando da presença da pessoa, nem que seja só física, né? Só os restos mortais. E ela queria estar lá no sepulcro, ela queria, ela tinha esse desejo. E eis que ela vê aberta a pedra, o sepulcro. E aí ela corre para chamar João e Pedro. E aí tem um detalhe importante que às vezes passa batido. João, ele era bem jovem, né? É aquele discípulo que esteve ao longo da paixão inteira aos pés da cruz. Era o discípulo amado. Ele era jovem, então ele correu muito rápido, né? Eu imagino assim que ele deve ter disparado de fato até o sepulcro. Como assim? Tá vazio? O que aconteceu? Só que quando ele chegou na porta do sepulcro, né, na saída, ele espera São Pedro chegar, que São Pedro já era de mais idade. Ele espera, ele não entra. E isso é interessante, por quê? Porque ele respeita essa autoridade papal de Pedro. É muito lindo isso. Então ele espera a hierarquia. Apesar de que São João foi quem estava aos pés da cruz, ele aguarda São Pedro chegar e como chefe da igreja, né? E São Pedro entra no sepulcro. E aí eles ficam meio que assim, transtornados, eles ficam perplexos com isso. E depois, logo em seguida, eles saem para contar para outras pessoas. E Maria Madalena continua ali. Aí é que tá. Então, primeiro ponto. Maria Madalena, ela não se dispersa ou ela não corre junto com os demais, mas ela fica lá, porque ela ainda não tem a resposta, certo? Ela ainda não tem a resposta, o coração dela ainda tá aflito. Por quê? Ela não sabe onde está o corpo de Jesus. Para ela tinham roubado. Quem que pegou? E aí é que aparecem 2 anjos. Então olha que lindo, né? Ela volta a ficar sozinha. Ela estava sozinha antes e ela volta a ficar sozinha. E aí ela olha e aparece assim. Enquanto ela chorava, ela se inclinou. Olha que lindo. O Evangelho quer mostrar para nós que ela estava chorando. Ela estava nesse sofrimento que é a ausência de Deus, né? Ela estava chorando. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde fora posto o corpo de Jesus. Mulher, por que choras? E ela responde com a maior sinceridade: levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus disse: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, julgando que era o jardineiro, lhe disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo. Então, olha só. Maria Madalena, aqui de cara, já mostra o quê? Perseverança na oração. Ela está no sepulcro, ela visita pela segunda vez, era de manhã, então é a segunda vez que ela vai lá durante a manhã. E aí, ela busca o Senhor. E aí, ela pergunta para os anjos. Ela diz para os anjos: levaram meu Senhor. Né? Então, ela revela isso, que a aflição dela vem da ausência do Senhor. E aí, ela tem essa santa, né, essa santa disposição de que se alguém pegou o corpo de Jesus, independentemente de quem seja, vamos supor, foi um soldado, foi uma pessoa que queria o mal, ela disse: eu vou atrás, né? Se tu o levastes, onde o puseste, eu irei buscá-lo. Não importa o que aconteça, eu irei buscá-lo. Tá cortando? Puxa. Bom, e aí Jesus quer acalmá-la, né? Quer acabar com esse sofrimento interior dela e diz: Maria. Então Jesus, na hora, ele já chama pelo nome. E aí ela responde dizendo: mestre. E aí, imagina essa cena, gente. Então imagina, você tá triste, né? Faz 3 dias que você não tem a presença real de Jesus, né? Aquela pessoa que você acompanhou por tanto tempo, aquela pessoa que você esteve aos pés da cruz, sofrendo cada minuto,
E sim, então, Maria Madalena, não é que ela, ninguém acreditava, na verdade é essa. Por quê? Olha só que interessante pensar isso. Quando você diz, quando você revela, Jesus revelava, vou ressuscitar, vou subir e depois vou voltar, vários momentos, né? Claro, Nossa Senhora já sabia, né? Nossa Senhora já sabia porque ela já tinha isso no coração dela. Até por isso também que Nossa Senhora não se desespera, né, no caminho da cruz. Você vê que Nossa Senhora, ela está sempre forte, porque ela é a esperança, né? A gente chama Nossa Senhora Esperança Nossa, né? Tem esse título de Rainha da Esperança. Então é claro que ela já sabia que isso ia acontecer. Então ela não se desespera. Mas ninguém, não era normal, não estava no imaginário das pessoas ressuscitar. O que é um corpo ressuscitado? O que é ir para o Pai e voltar para cá? Então, o que seria esse movimento? Né? E aí, então, de fato, ninguém estava acreditando. Quando, com a morte de Cristo, é claro que as pessoas tiveram a esperança balançada. Todos. E tanto é que você vê, quando São Pedro e São João entram no sepulcro, eles encontram os panos, né, postos, e aí é que tá, na tradução da Bíblia fala que os panos estão postos. Então é como se realmente, pela tradução grega, um corpo saiu de lá, né? Não foi alguém que tirou, é como se o corpo tivesse saído, e de fato saiu. E aí o sudário, né, que envolvia o rosto, estaria dobrado ao lado. Naquele momento, São João e São Pedro não é que viram aquilo e falaram, nossa, ressuscitou. Foi algo que foi construído, né? Foi algo que demorou para eles acreditarem que realmente tinha acontecido isso, porque não tinha isso no imaginário, como eu falei. E aí então Maria Madalena, ela não estava exatamente esperando isso, mas ela queria estar perto de Jesus. Então, o foco nosso aqui dessa aula é pensar que ela estava buscando Jesus, né? Às vezes na nossa oração, a gente não está 100%, a gente não está 100% entendendo o que está acontecendo, certo? A gente não pode falar, nossa, eu entendo 1000% o mistério de que Jesus está aqui e de que Jesus é onipresente. Não, a gente não pode não saber explicar, né? Mas a gente busca essa presença, a gente tem fé de que ele está aqui, e ele de fato está, como tanto nos ensinou. E aí olha que encontro bonito, né? Jesus quis acabar com essa angústia. E essa figura de Maria Madalena mostra exatamente o que é uma alma com a ausência de Jesus, né? Uma alma que está ausente da presença de Deus é uma alma que está em agonia, certo? Essa agonia, ela pode se dar de duas formas. Ou é uma agonia fruto de um estado de pecado, né? Porque uma alma em pecado, ela está sem a graça, então ela está sem a presença de Deus, que é a presença ontológica dentro do nosso ser. Ou é uma ausência, ou essa ausência se dá pela tibieza, né? Por estarmos mornos, por estarmos frias, por termos relevado, né? Essa indiferença mesmo. Então, se nós não colocarmos os meios, né, e sempre aquecer essa nossa vida interior, ela fica fria, certo? Isso acho que eu já falei aqui uma vez. Então, Maria, ela não se contenta. Então, esse deve ser o nosso exemplo. A gente não pode se contentar, a gente tem que estar sempre buscando, sempre fiel, sempre aos pés de Jesus. Porque, olha só, Maria Madalena foi aquela mulher que ela tinha 7 demônios. Aquela mulher, então, algumas pessoas confundem quem foi Maria Madalena, né, no Evangelho. Mas essa Maria Madalena, ela foi aquela pessoa que Jesus tirou os 7 demônios dela. E o número 7, representa uma quantidade grande. Então, não são necessariamente 7, mas pela figura do 7, significa que ela tinha muitos demônios. Então, Maria Madalena já tinha experimentado uma vida sem Deus. Ela já tinha experimentado uma vida com a ausência de Deus, uma vida no mal. E a partir do momento que ela tem esse encontro com Cristo, e Cristo dá uma vida nova a ela, ela nunca mais vai abandoná-lo.
E ela sabe que para não abandoná-lo, ela sabe o que é uma vida sem Deus. Então ela nunca mais quer voltar para isso. Por isso que isso dá perseverança para Maria Madalena. Ela não é uma pessoa que vai dizer, olha, então eu vou fazer minhas coisas, eu vou voltar para minha vida. E aí se alguém souber da ressurreição, se alguém tiver alguma notícia, aí pode me procurar, né? Pode me contar. Não, não foi assim. Ela não se conteve, né? Ela não se resignou a estar longe do sepulcro. Ela quis voltar. E aí é que tá. Jesus, quando a chama pelo nome, né, significa que ele novamente tem esse encontro, né? Ele confere a ela novamente essa vida nova. E olha que bonito um paralelo, né, que a gente pode ter para nossa vida. Todas as vezes que a gente busca a confissão, que a gente faz um esforço de ir ao encontro de Jesus na confissão, Jesus nos chama pelo nome, né? É como se a gente tivesse esse encontro da primeira conversão novamente. Então, todas vocês passaram por uma conversão, assim, seja, Ana, mas eu nasci em berço católico, tudo bem, mas houve determinado momento que você se decidiu, né? Houve determinado momento que você teve que falar, olha, eu não vou nas festinhas que minhas amigas da faculdade estão chamando, eu não vou fazer tal coisa que meu namorado tá me impressionando, sei lá. Em algum momento você teve que, sabe, bater o martelo e falar, eu sou católica apostólica romana. Teve que dar uma de, entendeu? Templária. Não, mas é verdade, assim, houve um momento que você, sabe, você colocou isso como parte do seu ser, né? E aí, depois você caiu, né? A gente cai, depois a gente comete algum outro pecado mais grave, e aí depois a gente recomeça. E a vida nossa é assim, né? É um começar e recomeçar. E às vezes que a gente busca a confissão com esse coração contrito, de que eu quero voltar a ter Deus em mim, voltar a ter essa presença de Deus, porque eu não aguento viver ausente dele, Deus nos chama pelo nome. Jesus nos chama pelo nome, porque nós voltamos a ser filhas de Deus. E aí, um último ponto aqui, né, nessa passagem, que eu já vou passar para outro tema, outro aspecto, é que Jesus diz, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, com a morte de Cristo, ele nos deixa esse legado de filiação divina. Quando ele diz, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, ele quer dizer que agora todos somos filhos de Deus, né? Ele conquistou para nós essa participação na família divina, né? Agora a gente, como ele venceu a morte, agora todos nós, né, a humanidade inteira agora é capaz de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Isso não era antes. Isso é uma novidade de agora. É uma novidade que veio com esse resgate na cruz. Então é lindo. Assim, a primeira vez que Jesus vai se pronunciar, depois, se pronunciar aqui, né? Enfim, depois da sua morte, ele deixa esse legado. É muito bonito. Então, Jesus já não tinha ressuscitado algumas pessoas, inclusive Lázaro. Então, mas quando Jesus ressuscita Lázaro, é uma ressurreição diferente, né? Jesus ressuscita porque ele mesmo vence a morte e ele volta com um corpo glorioso. Ele não volta com o mesmo corpo de antes. Então, aí vem essa outra dúvida aqui. Por que nessa passagem Jesus não permite o abraço de Maria? Aí isso também é uma coisa interessante de meditar. Ele diz assim para Maria Madalena, não me retenhas, né? Então ela se lança aos pés de Jesus e Jesus diz, não me retenhas. E aí ele diz, porque ainda não subi para o meu Pai. Então é como se ele explicasse assim, eu ainda não vou ficar aqui. Eu não vou continuar aqui para sempre. Eu vou subir para o meu Pai. E aí, é como se ele quisesse dizer o seguinte, essa união que você está desejando, né, esse encontro, não é ainda o encontro definitivo. Olha só, não sei se faz sentido para vocês. Faz sentido para vocês? No sentido de que, ainda que ele esteja com ela, não é o estado definitivo, porque ela ainda não morreu e está na eternidade com Cristo. Ela tem esse anseio, olha só, ela tem esse anseio de que agora eu quero me unir ao Senhor de uma forma definitiva, mas ainda não chegou a sua hora, né? Ainda você tem que ficar aqui na terra, ainda você vai virar uma grande apóstola.
E aí, eu já falei isso, né, numa aula daqui, né? Maria Madalena é chamada de apóstola das apóstolas, porque ela que anuncia a ressurreição de Jesus. Ele escolhe uma mulher para anunciar o maior mistério do mundo, da história da humanidade. Ele escolhe Maria Madalena, que foi uma mulher que estava num lugar tão baixo, né? Possuída por tantos demônios, estava numa situação degradante e que graças à misericórdia, né, graças a esse amor, esse encontro que ela nutriu, né, ela foi fiel, ela deseja esse encontro definitivo, certo? Então, não me retenhas é por isso, né? Calma, ainda não é o momento da gente celebrar nossa Páscoa juntas, né? A Páscoa vai ser na eternidade. Quando eu, né, chamá-la para a eternidade. Então é lindo, porque olha só, pensem bem, a nossa vida é esse anseio, né? A gente sempre vai sentir que tem alguma ausência, em menor instância que seja, mas a gente vai sempre sentir essa ausência de Deus, né? A gente vai sentir que não temos uma comunhão perfeita com Deus, porque só na eternidade. Então, Jesus quer mostrar aqui que ainda que você queira essa comunhão perfeita, eu vou te esperar no paraíso. É no paraíso que você tem que mirar, não é aqui. Aí agora, olha só. Agora a gente vem numa segunda esperança, que é uma esperança distorcida, tá? Essa é a esperança. Aí depois eu quero primeiro que vocês vejam um exemplo de esperança para que vocês compreendam o que é essa virtude teologal da esperança, tá? O que não é muito lindo mesmo. Então, o que não é a esperança? Agora, vamos para a segunda cena. A segunda cena é logo em seguida dessa, né? Que eu tô lendo João, aqui João 20. Aí Jesus aparece para os discípulos. Eu não vou ler tudo tão perfeito, tá? Mas, basicamente, depois vocês abrem, que é a leitura de hoje. Se vocês digitarem lá na internet Evangelho do Dia, vai aparecer essa leitura, tá? Esse evangelho. E qual que é esse evangelho? Qual que é esse evangelho? Peraí, gente. Ai, perdi aqui. Então, basicamente, eu vou falando aqui. Então, São Lucas. A segunda aparição que a gente vê, que é o evangelho de hoje, é os dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, eles figuram muito bem onde que não está a nossa esperança. Então, os discípulos de Emaús falam assim, que eles estavam tristes. Por quê? Por que eles estavam tristes? Olha só que legal essa parte. Eles falam assim, ó, esperávamos... Aqui, ó, em 21, ele diz: ora, nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de resgatar Israel. Os discípulos de Emaús, eles estavam tristes pelo caminho, cabisbaixos, e eles não reconheceram quando Jesus apareceu para eles. E aí, por que eles estavam tristes? Porque a esperança deles estava não na ressurreição, não nesse anúncio que Jesus já tinha falado tantas vezes que isso ia acontecer. A esperança deles não estava na ressurreição. A esperança deles estava que Jesus ia salvar o povo de Israel, de que Jesus ia ser um rei Messias, de que Jesus ia acabar com todas as desigualdades, com todas as injustiças, de que Jesus ia vencer a morte e depois aqueles soldados iam ser punidos, castigados, de que a justiça seria feita e de que todos reconheceriam quem é o verdadeiro Deus. Os discípulos de Emaús, eles tinham uma esperança terrena. Eles não tinham a esperança como tinha Maria Madalena, que a gente pensou agora, né, que a gente olhou agora. Eles tinham uma esperança distorcida. E é por isso que eles estavam tristes. Eles estavam tristes por quê? Eles estavam tristes e por isso que eles não enxergaram Jesus quando Jesus apareceu do lado deles. Eles esperavam que fosse alguém que havia de resgatar Israel. E aí eles dizem, depois de tudo isso, hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Eles ficam por 3 dias, gente, olha só. Quando vocês fazem uma oração,
pensando na nossa vida. Quando vocês fazem uma oração e vocês pedem um dia, aí vocês fazem uma novena, aí vocês fazem uma trintena de São José, aí vocês vão fazendo várias devoções, né? E aí, depois de, vamos supor, um ano rezando e vocês não tendo alcançado a graça, vocês podem pensar, poxa, Deus não tá me ouvindo. Jesus não tá ouvindo minhas orações, eu tô rezando mal, eu acho que ele não quer a minha felicidade. E quando você pede alguma coisa, vocês já tiveram essa experiência de que vocês pedem muito alguma coisa, aí vocês não alcançam, vocês começam a questionar, a duvidar de Deus. Eu vejo muito isso com pessoas que não conseguem engravidar, com mulheres que rezam 1 ano, 2 anos, aí vai passando o 3º ano, o 4º ano, e parece que Deus nem tá muito aí pra você. Parece que realmente você sente a ausência de Deus, o silêncio de Deus, né? E olha isso, gente, os discípulos de Emaús fazem só 3 dias que eles estavam esperando alguma notícia, né? Então a gente pode até pensar, poxa, essa fé é um pouco fraca, né? Em 3 dias eles estavam tristes, achando que a morte tinha sido a última palavra. E é muito interessante, porque esse exemplo de Emaús vem logo em seguida do exemplo de Maria Madalena, que foi um exemplo de esperança. E aí, Maria Madalena esperou no Senhor e ela não quis largar Jesus. E os 3 discípulos, eles já estavam voltando para a vida deles, eles já estavam voltando para Emaús, né? Com a sensação de que tudo estava consumado mesmo. Não ia mais ter rei Messias, não ia mais ter salvação para a humanidade, a salvação que eles esperavam. Então houve o que se chama de erro de esperança. É uma esperança diferente, essa esperança deles, essa esperança equivocada, é diferente da virtude teologal da esperança. Por quê? Porque se você espera o que não se deve, você espera mal. Eles não tinham a reta esperança porque eles esperavam algo que não era o bom. Se Jesus fosse um rei Messias, né, um salvador do mundo, ele estaria se contradizendo. Porque quantas vezes ele disse, meu reino não é desse mundo, meu reino não é desse mundo, vou para o Pai. Quantas vezes ele disse que estou preparando um lugar para vocês que é o céu, né? Ele abriu as portas do paraíso, Jesus, com a sua morte. Então, aí a gente chega na conclusão do que é a virtude da esperança. Por que Jesus repreende os discípulos de Emaús, né? Ele fala nécios, ele chama os discípulos de nécios. Ele diz, nécios, vocês não sabem que Cristo teria que padecer para entrar na sua glória? Ou seja, cadê a lógica de vocês? Eu avisei tantas vezes, né, de que eu teria que padecer e depois ia vir a glória, de que depois ia vir a eternidade, de que depois ia vir a vida. Mas não, vocês pararam no material, vocês pararam no humano. E nós que estamos aqui nessa aula, né? Nós, quantas vezes sabemos que a gente tem que acreditar, que a gente tem que aceitar e que a gente tem que esperar a vontade de Deus, mas nós somos nécias, porque a gente se entristece com qualquer coisa que não seja parte do nosso plano. O plano para eles era, bom, a melhor coisa vai ser um rei de Israel, acabar com as injustiças, isso vai ser a melhor. Então, eles não estavam com os olhos postos em Jesus, eles estavam com os olhos postos no plano que eles tinham de Jesus, né? A nossa oração também é assim, quantas vezes a gente reza mal. E aí, olha só, quando a gente vê no Evangelho, pedi e dar-se-vos-á, rezai e alcançareis, não significa que o que a gente pedir, Jesus vai dar. Por quê? Tudo que pedir em meu nome. E qual que é o nome de Jesus? É a vontade de Jesus. É a vontade de Deus. Então não adianta nada eu rezar se aquilo lá não for a vontade de Deus. Eu nunca vou alcançar. Mas agora, a oração perfeita, qual que é a oração perfeita? Seja feita a vossa vontade. Por isso que a gente tem esse legado do Pai Nosso, né? A oração perfeita é, seja feita a vossa vontade. A oração perfeita é dizer, Jesus, eu posso até, alguma inclinação minha, querer isso agora, mas seja feita a vossa vontade. Jesus no horto, ele não rezou exatamente assim? Afasta-te de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. Quantas vezes ele sofreu na cruz e foi meio que foi reforçando que ele estava fazendo isso pelo Pai, que ele estava oferecendo aquelas dores pela humanidade, porque naturalmente o ser humano foge da dor. A nossa natureza busca o prazer e foge da dor.
Mas no momento em que eu só sigo a minha natureza, eu não vou estar com a esperança, eu não vou estar nutrindo a esperança verdadeira, eu vou estar com uma falsa esperança, com uma esperança equivocada. E olha só, por que chama esperança equivocada, gente? Porque o homem, ele sempre vai buscar uma coisa boa, certo? O homem nunca vai querer, nossa, eu quero sofrer, eu quero mal, eu quero não sei o quê. Mesmo alguém que cometa um crime, acha que daquilo vai vir um bem, vai vir uma justiça social, vai vir porque eu sou injustiçado, porque eu não tenho dinheiro, então eu vou roubar isso, porque agora vai ser justo, vão ser todos iguais, os ricos não merecem dinheiro, enfim. Ele vai estar achando que tem uma virtude naquilo de alguma forma. Mas o que o Evangelho nos ensina aqui é que os discípulos de Emaús, eles não estavam com a esperança certa, ao contrário de Maria Madalena, certo? E agora eu pergunto para nós aqui, como está o nosso coração, né? Será que a gente está esperando no Senhor, de verdade? Será que a gente está esperando no que Deus quer para nós? Será que nós estamos esperando que Deus cumpra em nós a nossa plena vocação, aquilo que Ele sonhou para nós? Ou será que nós estamos colocando uma esperança distorcida, né? Quando eu rezo, será que eu falo, Senhor, tem que ser assim? Senhor, você não está entendendo. Assim, se isso não acontecer, se não passar essa vaga de emprego, assim, o que vai ser de mim? Certo? A gente se põe no lugar de Deus, a gente reza como se a gente fosse Deus. Como se a gente quisesse ensinar a Deus como Ele deveria nos tratar, como Ele deveria, o que Ele deveria nos dar. E aí, por que é tão bonita, né, essa riqueza da cruz? É dizer que na cruz está a vontade de Deus. Olha que lindo. Até no pior sofrimento está a vontade de Deus. Por quê? Porque a cruz concorre para o bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, né? Se eu tenho esse amor verdadeiro, essa esperança na eternidade, essa esperança verdadeira, significa que, como diz São Paulo, né? Nem a morte, nem as piores maldades, né? Nem as pestes, nada vai me separar do amor de Deus, né? Nada. Por quê? Porque se Deus, né, se fez homem e sofreu todas as penas morais e as penas físicas na cruz, para cumprir a vontade do seu Pai, e nós? O que teremos que passar para cumprir a vontade de nosso Pai? Ele tem a resposta. Deus tem a resposta para a nossa vida. Deus sabe de todos, né? É tão bonito isso que a gente lê em São Mateus, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, né? Todos os detalhes da nossa vida importam para Deus. Nada é de pouca importância, né? Então, quantos exemplos, né? Eu acho que vocês, todas aqui, devem ter exemplos na família, exemplos de amigas, de pessoas que a gente sabe que estão colocando a esperança no lugar errado. Eu acompanho algumas pessoas que estão se preparando para casar, né? E no curso, a Bruna, né? Vai casar, a Bruna. Então, no curso de noivos, é bonito isso, de pensar que... de pensar assim, que o casamento, quando você vai esperando coisas pra você, você vai se frustrar. Quando você entra num casamento pensando, ai, que bom, agora eu vou ter uma vida boa, eu vou estar acordado ao lado do mozão, eu vou curtir e não sei o quê. Quando você... É claro que você vai curtir, mas assim, quando o seu objetivo tá nisso, você vai se frustrar. Por quê? Você vai se sentir um fracasso, na verdade. Por quê? Porque você, na verdade, não tá esperando encontrar Deus no seu relacionamento. Você tá esperando encontrar você mesma, né? Você tá esperando receber coisas pra você mesma. E aí, quando você tira, né, a vontade de Deus para o seu casamento, a vontade de Deus para sua família, você tira a esperança verdadeira. Você tira a alegria verdadeira, né, no fundo, a felicidade verdadeira. Então, vocês já tiveram essa experiência, assim, de ver pessoas, olha, eu já tive, tá? Eu tenho uma amiga em concreto que eu já vi isso, nossa, já faz quase uma década. Quando eu passar no vestibular, quando eu vou dar mais tempo para Deus. Quando eu encontrar um marido, eu vou conseguir dar mais tempo para Deus, porque eu não vou ter que pensar mais nisso. Quando eu for promovida a sócia, eu vou pensar mais em Deus. E isso tá se repetindo. Quando eu me aposentar, daqui a pouco ela vai falar isso pra mim, né? Assim que ela tem 30 anos. Então, a gente vai colocando sempre a esperança num momento, né? Numa coisa material.
um conforto. Ah, quando... Até tem uma piada engraçada, assim, que alguém tá falando assim, não, quando eu tiver uma poltrona no meu quarto, eu vou conseguir rezar melhor. Porque a pessoa, tipo, queria uma poltrona aconchegante pra ela sentar com o livrinho dela, pra anotar na mesinha e não sei o quê. Aí é assim, certo? Não é errado você querer um conforto pra você poder rezar melhor, mas você não pode colocar a esperança da sua vida, né? Você não pode colocar uma coisa tão importante que é a sua vida eterna em algo que você nem sabe se vai chegar. Então, ou seja, gente, pra ir concluindo assim, a esperança verdadeira, ela é a esperança na eternidade. Então, por isso que a esperança é uma virtude teologal. A gente vai falar um pouco mais sobre as virtudes. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são virtudes que não dependem do nosso esforço, né? Deus que dá. A gente reza para Deus nos dar esperança, porque justamente a gente não compreende essa esperança, né? Muitas vezes são coisas que até vão contra o que a gente está querendo naquele momento. Então a gente pede. Se o nosso corpo, né, busca sempre o conforto, né, e de fato busca fugir da dor, buscar o conforto, buscar o prazer, buscar o que dá alegria e saciedade naquele momento, a gente tem que pedir esperança, porque é como se a gente falasse, Deus, me lembra que eu tenho que querer as coisas do alto. Senhor, me confere essa esperança de que agora eu vou encarar bem essa doença, de que agora eu vou encarar bem esse desemprego. Me lembra, né? A virtude teologal é essa virtude que se a gente não pede, a gente não recebe, né? E isso por quê? Porque a gente precisa ser humilde. A gente precisa ter a humildade para pedir a esperança, porque só Deus vai dar. Só que Deus não nega os dons àqueles que pedem com humildade. Então, o que tem a ver com a Páscoa? Tem a ver tudo com a Páscoa, porque essa alegria dos próximos 50 dias, né, dessa alegria pascal, desse tempo pascal, essa alegria que vai perdurar 50 dias, é uma alegria. Por quê? Por que ela é uma alegria perfeita? Porque ela não está nesse mundo. Ela não depende de nada desse mundo. E todas vocês que estão aqui, 63 pessoas, têm situações diferentes na vida de vocês. Cada uma tem a sua cruz. E às vezes a gente olha uma pessoa e fala, ai, nossa, a vida dela é tão mais fácil, né? Ela não tem... Ela tá na riqueza, ou ela tá na beleza, né? Ela tá fitness, né? Ela tá tudo em cima. E a gente pode achar que a vida dela é muito melhor por conta disso, né? A gente pode achar, nossa, ela é tão benquista, todo mundo ama ela, parece que ela não sofre nenhuma perseguição, nenhuma injustiça, né? Os filhos dela são tão educados. E aí a gente se engana, porque todo mundo tem suas cruzes. E quanto maiores as cruzes, a gente fala, né, que Deus quer mais ainda essa pessoa, né? Deus espera mais ainda frutos de apostolado, frutos de virtude. E aí eu vou concluindo dizendo o seguinte, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O que seria, então, esperar no Senhor? Esperar no Senhor é justamente pedir que seja feita a sua vontade. Quando vocês estiverem, enfim, passando por alguma dificuldade, né, sentindo esse peso da cruz que a gente acompanhou agora nesses dias de Semana Santa, quando vocês sentirem esse desânimo que estava sentindo Maria Madalena, essa tristeza que estava sentindo os discípulos de Emaús, vocês coloquem o coração, né, coloquem a esperança na eternidade. Tudo passa. Né? Tem essa frase tão bonita, né, de Santa Teresa, tudo passa, só Deus basta. Então não há mal que vocês possam padecer, né? Não há espera. Muitas vezes a gente sofre porque a gente está esperando há muito tempo, né? Os discípulos de Emaús estavam esperando há 3 dias, para eles 3 dias já era demais, né? Então, viver na esperança é justamente não sofrer com a demora de Deus, certo? E pensar que Ele nos espera no céu. A Páscoa é a alegria de que Deus, agora, tendo um corpo ressuscitado, Ele precisa de um lugar, e esse lugar é o paraíso, né? Ele abre as portas do paraíso. Então é isso, essa alegria que perdura, né? E olha que bonito, né? Corações ao Alto, né? O nome desse nosso grupo, Corações ao Alto, é justamente para nos lembrar de que o nosso coração ele está sempre virado para a eternidade. Se acontece qualquer coisa na minha vida de boa, eu agradeço e falo, isso é bom para a eternidade, né?
bom, vamos supor, né? Eu consegui alguma coisa que eu queria muito, mas isso, aos olhos de Deus, vai contribuir para a eternidade, né? Para essa vida eterna que Deus me espera, que Deus espera para olhar nos meus olhos e me chamar pelo meu nome, finalmente, né? Essa Páscoa definitiva ou não? Então, para concluir, eu acho que a gente pode terminar. Eu vou ler só um trechinho que eu achei bem bonito, sabe? Pra gente terminar de uma forma bem poética. Mas olha só que bonito. Deus desafia-nos a viver de esperança, a saber esperar do seu amor coisas grandes, que não vemos, coisas que nos parecem impossíveis, mas que Ele quer nos dar. Mesmo diante das maiores dificuldades, todos podemos dizer como São João: nós conhecemos o amor de Deus e acreditamos nele. Então, a esperança é isso, acreditar no amor de Deus. O realismo cristão está feito de fé, de coragem e magnanimidade. O nosso realismo é a esperança. Aí está o segredo do otimismo do cristão. É preciso que, aquecidos pela fé, pelo amor, pela esperança, saibamos apontar alto, apontar para coisas grandes, ambições santas, confiar plenamente em Deus. A mulher de fé confia sobretudo em dois pilares fortíssimos sobre os quais se apoia a esperança cristã. Então, anotem aí. Os dois pilares são a obediência a Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus, e a oração. Maria Madalena é um exemplo de oração, né? É um exemplo de alma de oração, é um exemplo de uma alma que não quer se ausentar de Deus, não quer abandonar Deus, quer sempre estar em presença de Deus, né? A nossa vida tem que ser uma oração. Apoiada na obediência e na oração, a nossa esperança ficará cheia de imortalidade. Então eu queria terminar desse jeito, assim, dizendo que se a gente se sustentar, né, nessa esperança de que nessa esperança correta, né, na reta esperança de que é querer a vontade de Deus, e a gente nutrir a nossa vida de oração, aí sim a gente já vai saborear, na verdade, né, saborear as alegrias da vida eterna, porque a oração tá na presença de Deus, né, e a gente vai ter esse encontro definitivo depois na eternidade. Esse livro, gente, é um livro bem bom, assim, do padre Francisco Faus. Olha, deixa eu ver se dá pra enxergar. Chama A Ressurreição e a Esperança Cristã. Eu vou colocar no grupo esse trechinho porque realmente eu achei muito bonito, assim, de como deve ser a nossa oração, né? Então agora, gente, se vocês quiserem escrever aqui, perguntar alguma coisa. Isso é tema para uma live? Ah, calma, eu não tô conseguindo ler a mensagem. Ixi, Maria. Peraí. Com certeza. Ah, aqui. Ana, tem uma dúvida. Não tem exatamente a ver com o tema da aula, mas me intriga um pouco. A onisciência de Deus interfere no nosso livre-arbítrio? Ele já sabe do nosso destino. Então, na verdade, essa é a maior pergunta teológica que você pode fazer. Então, falar sobre livre-arbítrio e ação da graça, né? É um tema. A gente pode falar numa aula, mas Deus, basicamente, Deus nos fez livres, né? Ele sabe o que nós vamos fazer e Ele espera a nossa reta liberdade, né? Ele espera que a gente use a nossa liberdade para o bem. Por outro lado, como Ele é onisciente, Ele já sabe o que nós vamos escolher. E isso eu brinquei, mas é verdade, esse é um dos maiores mistérios, assim, quando eu comecei a me reconverter, né? Quando eu comecei a levar mais a sério a minha fé e tudo, eu lembro que eu perguntava para todo mundo isso, porque realmente é uma coisa intrigante. É um mistério, na verdade, porque a nossa cabeça, só um detalhe, assim, a nossa cabeça é uma cabeça temporal. Tudo a gente olha para o mundo com uma noção de tempo. Mas para Deus não existe isso. Não existe a Ana Clara vai escolher isso e depois vai escolher aquilo. Não existe tempo para Deus. Então é muito difícil a gente realmente entender na nossa cabeça humana, na nossa cabeça temporal, qual é a visão de Deus sobre a humanidade, né? É uma aula própria, assim. Eu já pesquisei muito sobre isso. Ah, olha,
quando não acontece o nosso pedido na oração é porque não nos ajudaria a ir para o céu. Exatamente, exatamente. Tudo que a gente pede que concorre para a nossa salvação, Deus vai nos conceder, com certeza. Se a gente precisa estar naquele emprego para ser salvo, Deus vai dar um jeito da gente passar nesse emprego, com certeza. Se Deus, olha só, duas coisas. Se a gente não alcançou a oração ainda, o nosso pedido é por duas coisas. Ou é porque não vai nos levar para o céu, ou é porque Deus quer que a gente reze mais. E como Ele quer, querendo que a gente reze mais, isso vai ser o nosso caminho de santidade, né? Então, Ele conta com essa virtude da piedade, da paciência, da magnanimidade, da perseverança de Maria Madalena. Ele conta com isso pra gente ir pro céu, né? Agora, por exemplo, você vê o exemplo de Santa Mônica, né? Que ela rezou décadas por Santo Agostinho. Ela rezava pela alma do filho dela, pela conversão do filho dela. Ah, mas isso, então, se Deus não concedeu, significa que isso ia ser ruim para a salvação da alma dela? Que isso não ia levá-la para o céu? Não. Significa que Deus quis purificá-la mais ainda, né? Deus quis usar daquelas lágrimas o meio de santidade dela, e que foi esse o caso. Deus já sabe quem e quantos serão salvos. Claro. Não, isso não seria predestinação. Porque Deus sabe tudo, Deus já sabe, né? Deus vai separar o joio do trigo, né? Os lobos dos cordeiros. Ele já sabe, claro que ele sabe quem que vai ser salvo. Isso não é uma predestinação, porque nós continuamos com a nossa liberdade, mas não existe tempo. Eu sei que é complexo, mas a questão da predestinação é você garantir que você já está salvo, né? É você pensar que você já concluir que você é predestinada, que você faz parte de um grupo da nata, assim, e que você já ganhou o paraíso, independentemente da sua liberdade, independentemente do que você faça. Tem alguma coisa? Ana, que livro é esse? Esperar em Deus. Ana, eu esperar em Deus, um bom relacionamento, é esperar corretamente? Sim. Você fazer uma oração. Senhor, eu quero um bom marido, porque eu acho que dessa forma eu posso amá-lo, eu posso crescer nas virtudes, eu posso ter um papel dentro da igreja, né? Criar meus filhos para serem educados na fé. Essa é uma ótima oração. Isso é esperar em Deus, com certeza, é uma oração certa. Mas aí, toda oração, ó, gente, só assim, bem prático, assim, tudo que vocês forem pedir, vocês colocam no final, se for da sua vontade. Ou no começo. Senhor, se for da sua vontade, eu gostaria muito de encontrar um bom marido. Eu gostaria muito, porque eu sinto isso no meu coração, de que eu nasci para ser mãe. Então, claro, Deus quer... Olha só, gente. Deus quer que a nossa oração seja sincera. A gente não pode assim... Ai, então eu falei isso, mas eu não sei se essa é a verdadeira esperança. E não sei o quê. Não se compliquem. Não se compliquem. Fale assim, Jesus, se às vezes eu rezo mal, eu quero rezar bem. Se às vezes eu tô pedindo muito uma coisa... Então, eu quero a sua vontade, na verdade. Então, sabe, sejam espontâneas na oração. Deus se dobra, sabe? Deus ama uma oração sincera, uma oração sem complicações, sabe? Sem palavras malditas. Ele quer que a gente seja sincera. Então, o nome do nosso grupo é lindo mesmo. Eu rezo pelos meus filhos todos os dias. Rezo de manhã é forte, claro, tem que rezar pelos filhos. Tá bom, acho que é isso, né, gente? Ó, agora outra pessoa. Rezo pelos meus meninos, errei na catequese deles, não levei na igreja desde pequeno. Veja, por um lado, você pode ficar triste por esse seu passado, mas por outro, você tem que se alegrar de que você tem agora esse conhecimento. Sabe, quantas pessoas, infelizmente, morrem porque elas estavam buscando saciar esse vazio e essa ausência de Deus com coisas daqui, mas você já tá no caminho certo. A gente não pode se deixar levar pelo pessimismo, sabe, gente? É muito sério isso. A gente tende, às vezes, a ver, eu inclusa, a ver o copo meio vazio, sabe? Ai, mas agora, nossa, olha que pena, o tempo que eu perdi, isso, aquilo, e a gente acaba, isso é coisa do demônio, desculpa falar assim. Mas assim, a nossa tristeza é o que o demônio mais quer, sabe?
Por isso, essa mensagem de Páscoa. A mensagem de Páscoa é alegria, ao Então, ao mesmo momento que você que escreveu aqui, você escreveu, Ana, eu errei. Esperança para você. Senhor, esperança, esperança. Quando você quiser desanimar e falar, eu errei, meus filhos agora vão estar perdidos. Esperança. Esperança se a gente pode pegar uma virtude que não é teologal e juntar com a esperança, é fortaleza, sabe? A gente tem que ter fortaleza para pedir esperança. A gente não pode desanimar. Então, Jesus, me dê esperança de que meus filhos vão ser salvos. Me dê esperança, porque, veja, olha só, você pode dizer que errou na catequese deles, né? Você pode se sentir culpada por uma educação, mas olha pra frente, sabe? Quantas pessoas se convertem no momento derradeiro? Vejam o exemplo de São Dimas, né? Vejam o exemplo do bom ladrão, que estava à direita de Jesus na cruz. São Dimas, ele no último momento, no último dia de vida dele, ele se converte, ele se arrepende. Ele olha para a vida dele e fala, nossa, eu estou diante de Deus. E ele tem uma oração tão bonita, porque é tão humilde, é tão sincera. Este nada de mal fez. E eu merecia estar aqui, mas esse nada de mal fez. Olha que oração linda. E essa oração rouba o coração de Jesus. Essa oração deixou o coração de Jesus tão aquecido que ele diz, hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, às vezes, eu sei que é tão bonito, né, essa parte, porque às vezes a gente olha para pessoas que a gente ama e a gente tem medo que elas se percam, mas tem uma esperança, você reza para que nesse momento, né, nesse momento derradeiro, que ela tenha essa perseverança final, sabe? Que nesse momento ela possa olhar para Deus e dizer, eu quero estar contigo no paraíso. Então, nunca percam a esperança, gente. E a cruz é o sinal disso. Pode ter acontecido tantas coisas na vida passada, de Maria Madalena, por exemplo, e ela, já mais velha, se converteu e virou apóstola dos apóstolos. Quer mais que isso? Então é isso, assim. Eu acho que... Não, sério, gente, sabe quando vocês estão na missa, vocês estão fazendo alguma coisa e vem uma mosca no ouvido de vocês e é uma coisa inconsciente que você joga pra lá, sabe? Quando vier um pensamento assim de culpa, de que você errou, de que eu devia ter feito isso, que eu devia ter feito aquilo, é daqui pra frente, sabe? Os santos são aqueles que souberam levantar, é aqueles que levantaram rápido, sabe? Caiu, levanta. Caiu, volta na esperança verdadeira, volta o olhar para Cristo. É isso que tá realmente que Deus espera de nós. E exatamente assim, se Deus permitiu esse passado, é para você ser uma mulher de esperança, para você ser um exemplo de esperança para os seus filhos. Então é isso, meninas. Acho que assim a gente encerra hoje. Obrigada pela presença de todas. E até daqui 15 dias. Entrem lá no grupo do WhatsApp. Tchau!